Então nós vamos começar por um texto que eu não dei lá atrás e já de propósito. Por favor, utilize a Almeida Corrigida Fiel, que aí a gente vai ficar no mesmo, aqui na mesma sintonia. Tá certo? Oséias 4:6. Vamos começar por aqui. Oséias, capítulo 4, verso 6. É um texto, às vezes, muito citado, mas um pouco compreendido. Me ajude aí, porque hoje nós vamos usar muito texto. Isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A princípio, eu não sei se você observou, mas esse texto é um texto direcionado para uma classe de pessoas, os sacerdotes. Deus está falando com os sacerdotes sobre um conhecimento existente, porém não praticado. Uma informação recebida, porém não utilizada. A falta de conhecimento aqui nesse texto não é a falta de informação, não é a falta de ferramenta. Este povo está cometendo erros, os sacerdotes, eles estão errando, não porque não tem a informação, eles estão errando porque estão rejeitando a informação que receberam. A informação que eles recebem não é agradável para eles. Elas determinam que eles façam coisas que eles não querem fazer. Então, quando nós olhamos para esse texto, você pode ir lá, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Então a informação é para os sacerdotes. Só que ela é tão importante que ela não acaba neles. Certo? Ela termina dizendo: por causa disso, porque vocês se esqueceram da lei, também eu me esquecerei de teus filhos. Não é de vocês. Se fosse eu me esquecerei de vocês, isso é muito pouco. Mas o ensinamento que esses indivíduos iriam passar para a próxima geração era muito importante. Ensinamentos cujos quais eles não precisavam, simplesmente precisariam ter na sua mente, mas precisariam ter na sua vida. Então hoje, quando nós falamos, e essa é uma grande preocupação que temos aqui, acredito que todas as igrejas têm, mas eu posso falar daqui, é que as pessoas sejam bem instruídas, sejam bem informadas, mas a decisão de aceitar ou rejeitar o conhecimento é de quem ouve. Então, inevitavelmente, nós esperamos a mudança de todos os ouvintes, mas somos maduros o suficiente para entender que essa informação, quando chega aos ouvidos de algumas pessoas, confrontam essas pessoas com situações extremamente vantajosas. E aí, pela vantagem que as pessoas levam mediante a informação, que leva para ela a necessidade de mudança, automaticamente ela rejeita. Porque ela começa a notar que essa informação vai lhe gerar prejuízo, mas ela é transmitida. Então, que fique bem claro para a maioria de nós: o povo não é rejeitado porque lhe falta conhecimento. O povo é rejeitado porque o povo rejeita o conhecimento. Tá certo? Então, entenda que na igreja vai ter gente de bem e vai ter pessoas com comportamento, às vezes, pior do que alguém que não está na igreja. Essa é uma grande verdade, certo? E nós temos que
sermos maduros para entendermos isso. E o mais importante, não exigimos que essa pessoa saia da igreja. Ela precisa continuar ouvindo, continuar presente. Você está entendendo? Se você bebe, se você fuma, se você se prostitui, se você... Por favor, jamais diga para alguém, seu lugar não é na igreja, seu lugar é aqui sim. E nós cremos que numa oração, num hino, numa escola bíblica, num momento que às vezes menos se espera, a palavra de Deus sai do ouvido, entra no coração e a transformação acontece. Então esse para nós é um ano de mudanças, certo? Um ano de transformação. E hoje eu quero ver com vocês, rapidamente, a história de Jacó, a história de Esaú. Ele é um personagem normalmente pouco citado, tá certo? Mas eu fiz questão de trazer um pouco a visão desse indivíduo, porque ela nos ensina inúmeras lições. Primeiro, ele é nada mais, nada menos que a terceira geração da promessa. Esaú, ele é neto de Abrão, o neto do homem que foi chamado. Ele é filho de Isaque. Ele é a terceira geração dos patriarcas. Mas nós vamos observar algumas coisas na vida desse rapaz. Coloca para mim, por favor, Gênesis 25, verso 20 e depois o 26. Era Isaque da idade de 40 anos, como tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Preste atenção. 40 anos tem Isaque. Ele se casa com Rebeca com 40. E logo, logo ele descobre que Rebeca é estéril. Sara, sua mãe, certo? Também foi estéril. Se nós olharmos para a esposa de Jacó, Raquel, ela também foi estéril. Quando nós olhamos para a esposa de Isaque, ela também é estéril. Rebeca traz consigo essa deficiência. Isaque, ao contrário de seu pai e ao contrário de seu filho, vai ser o único patriarca, marido de uma só mulher. Talvez por isso seja um dos maiores, certo? Mas quando observamos isso de perto, vamos olhar que ele vai ser pai, é verdade, e pai de gêmeos. O problema é que ele é pai com 60 anos. Se ele se casa com 40 e é pai com 60, o cara ficou 20 anos orando e tentando fazer um filho. 20 anos. E é fácil entender isso, é porque ele não tinha fé, certo? Porque se ele tivesse fé, ele teria sido pai mais rápido. É porque tinha algum pecado em Isaque, e o pecado afastou Isaque de ser pai mais cedo. Não. Qual é o motivo pelo qual ele foi pai aos 60 anos? Nem ele, nem eu, nem você jamais vamos saber, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós gostaríamos que fosse. E pior, se nós conversarmos com pessoas erradas, ainda seremos acusados de não vivermos porque temos algum erro ou alguma coisa que fazemos, e nem sempre é assim. 20 anos é verdade. E uma bênção que leva 20 anos para chegar, provavelmente deve ser uma grande bênção. E esses dois rapazes vão construir histórias diferentes, é verdade, mas de muita honra e de muita glória. Bota o verso 26, por favor. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. Olha só. Esaú é o filho primogênito. Ele é gêmeos
com Jacó. Ele é o primeiro a nascer, e você viu que assim que puxa um, o outro já veio acoplado. O Jacó já deu uma agarradinha no calcanhar, certo? E antes de ver a cabeça do segundo coroar, a mão já apareceu. Certo? O menino já disse, eu estou indo no vácuo do primeiro. Mas o primogênito era quem? Esaú. Ele receberia, ou pelo menos deveria receber, a bênção da primogenitura. Mas nós vamos ver que as coisas não foram bem assim. Mas eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente. 25, verso 27. E cresceram os meninos. Esaú foi o homem perito na caça, um homem do campo. Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Preste atenção nessa informação, porque ela é preciosíssima. O texto vai falar de alguém que é habilidoso. Ele nasceu primeiro, é verdade. Ele era um homem que, segundo a Bíblia, ele era perito, ele era muito bom naquilo que ele fazia, altamente capacitado para caçar. Era um homem forte, apesar de ser gêmeos, certo? Eles não eram idênticos. Jacó não tinha a mesma pelagem de Esaú, se fossem idênticos, certo? Na hora de se apresentar a Isaac, não precisaria colocar, era só mudar um pouquinho a voz. Mas o texto faz questão de dizer que esse cara era bom naquilo que fazia, e faz questão de dizer que o outro era uma pessoa simples. E por que isso? Dá uma olhada nesse texto. Volta um pouquinho ao verso 23. 23, por favor. O Senhor disse, 2 nações há no seu ventre. Uma conversa entre Rebeca e Deus. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Aprenda uma coisa. Perícia, habilidade, conhecimento, formação, nunca vai ser superior a chamado. Não se atrapalhe com isso. Você pode caminhar com alguém que tem menos sabedoria que você, seja menos capacitado, você pode, e você é muito mais habilidoso, tem muito mais conhecimento, muito mais formação, você é bom demais, você é perito em diversas coisas, mas o chamado sempre será maior que a habilidade. Isso vai gerar problema. É lógico que isso vai dar problema, porque não há maturidade no reconhecimento disso. E Esaú vai sofrer bastante com isso. Porque ele é o primogênito, ele é mais forte, ele é mais habilidoso. Jacó é um cara de casa, pacífico, um cozinheirozinho, vamos dizer assim. Mas ele tem chamado. Entendeu? Chamado supera. Se puder andar juntos, chamado e habilidade, o indivíduo vai se tornar uma explosão extraordinária. Mas se não, se você é habilidoso, aprenda a respeitar chamado. E se você tem chamado, aprenda a respeitar habilidades. Posso ouvir um amém? Amém. Entendeu? Às vezes você pode vir na igreja, ouvir um cara, o cara fala, nós vai, nós foi, problema. Porque nós estamos cheios de problema. Certo? E o cara fala a mesma frase que você. E quando ele fala, o fogo cai. E quando você fala, não acontece nada. O nome disso é chamado. Tá certo? Então o texto faz questão de dizer, Esaú era perito, era habilidoso, era forte, era valente, certo? Jacó era um homem simples, de casa. Mas uma palavra de Deus deu a Jacó aquilo que não deu a Esaú. O que foi? O chamado. 2 povos se dividirão, eles estão no seu ventre, e o maior vai servir ao
E isso não vai ser muito fácil para esse cara entender. É aqui que nós vamos dar uma olhadinha, tá certo? Capítulo 25, verso 29, rapidinho. 25, 29, já com a cozeira, um guisado, ó, o cara aí fazendo a comidinha, cozinhava bem. E veio Esaú do campo, e estava ele, Esaú chega do campo e ele traz o que consigo? O cansaço. Vamos tentar entender um pouquinho aqui. Como tomar decisões cansado é perigoso. Lembra de Elias cansado? Lembra de Satanás tentando se aproveitar de Jesus? Jesus vai para o deserto e fica lá quantos dias? Quantos dias? E depois de 40 dias é que o diabo tentou, esperando ele ficar com duas coisas que Esaú também teve que enfrentar: cansaço e fome. Tomar decisões cansados. Tomarmos atitudes em áreas importantíssimas quando estamos cansados emocionalmente, cansados fisicamente, pode ser um problema seríssimo, certo? Durante uma briga, a senhora está cansada de tanto tempo estar envolta nesse modelo de relacionamento, a senhora pode tomar uma decisão impensada. Você está tão cansado naquele trabalho, tão cansado naquele ambiente, que durante o cansaço, você pode tomar uma decisão que não deveria tomar. Esaú está cansado. Ele chega tão cansado que ele não vai notar o que ele vai fazer. Ele vai tratar com desprezo, como a própria Bíblia diz, algo que era extremamente valioso. E a mesma história da oferta que o Max ministrou aqui. O texto é claro. Um determinado tempo, Caim veio trazer a oferta. Abel só trouxe a oferta porque Caim puxou. A decisão de ofertar não foi de Abel. Está lá no texto, verso 3. Ao cabo de um tempo, Caim trouxe uma oferta. E Abel, ao ver Caim ofertar, traz também consigo uma oferta. Olhar para esses ambientes é buscar entender o que pode também nos levar a cometer o mesmo erro. Esaú está cansado. E ele chega, seu irmão fez uma comida. E o cansaço. E o próximo texto, verso 32. Disse Esaú: estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? O cansaço e a fome fez com que Esaú desprezasse algo tão importante, não para o momento, mas a longo prazo. Ele começa a trocar coisas valiosíssimas. Quando eu era garoto, isso não tem muito tempo, eu assisti o programa do Silvio Santos. Minha tia era, certo? Amava o Silvio Santos. E eu assistia. E dentre os programas, tinha um quadro do Silvio Santos que eu gostava muito, porque eu conseguia interagir. Era um quadro onde botava um indivíduo numa cabine, e aí, num determinado momento, o indivíduo ficava com os ouvidos e ele não via nada. Acendia uma luz. E quando acendia aquela luz, ele só devia dizer sim ou não. E eu era moleque, certo? E eu estava lá, eu falei, eu vou ajudar. Certo? O cara não está vendo, mas eu estou. Então, quem sabe eu consigo ajudar. E aí, naquela época, o Fusca era um carro sensacional. E aí o Silvio Santos dizia, você quer, certo? Exemplo, você tem essa chave velha aqui.
Você quer trocar essa chave velha por um Fusca zerinho? A luz acendia, eu já ficava doido. Sim, 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 sim. E o cara gritava, sim. Eu falava, isso aí, maluco. Putz, querido. O Silvio Santos pegava um livro velho e falava para o infeliz, você quer trocar esse Fusca por esse livro velho? E aí eu ficava louco na sala, porque eu sabia que ia dar ruim. E eu ficava gritando, não, 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 não. E o cara gritava, sim. Aí, acabava, tirava ele de lá, você trocou aquele Fusca por esse livro velho. Eu falava, burro, jumento, eu te avisei, eu te falei. Não, não, não. Você tá rindo dele? Não! Esses somos nós. Esaú cansado, trocando primogenitura para o pato de lentilha. Trocando coisas extraordinárias para o futuro, por coisas sem sentido. Valores totalmente opostos. O diabo faz isso todos os dias, comigo e com você. Cansa você de procurar sua mulher e de sua mulher te dar um toque e dizer não quero você, não quero você, não quero você, eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça. E você cansado, às vezes recebe um prato de lentilha. Você está entendendo? Criar um ambiente onde o cansaço se sobressaia e durante a fome, certo? Fazer com que você tome decisões em áreas importantes, significativas. É isso que esse cara faz. E o pior de tudo, ele acredita que vai dar para consertar. Porque tem gente que acha que dá para consertar. Brinca com coisas que fica difícil de consertar. Eu vou falar para vocês aqui uma coisa que é só você observar. Hoje, aqui e agora, você está vivendo de duas formas, ou uma ou outra. Ou você está empreendendo o futuro ou corrigindo o passado. No seu casamento, ou você está empreendendo o futuro, ou você está corrigindo o que fez. Nas suas finanças, ou você está empreendendo o futuro, ou corrigindo o que fez. Na sua credibilidade, ou você está construindo um futuro, ou você está corrigindo o seu passado. Brinque com o presente, brinque. Trate ele de qualquer forma, trate. Receba um elogio e seja soberbo. Faça. Alguém diz que você é grande. E quando receber a informação de que alguém te achou grande, diga que essa pessoa está certa. Diga. E pergunte depois o que essa pessoa pensa a seu respeito. Você foi de 100 a 0 em questões de segundo. É importantíssimo entendermos isso. Brincar com o presente é uma coisa muito séria. E está escrito ali, verso 34. Coloca 2 para frente. Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e saiu. E o texto faz questão de dizer, assim Esaú, ou assim desprezou Esaú a sua primogênita. Não vai adiantar botar a culpa em ninguém. Você vai ver ele tentando, mas não vai adiantar. É verdade. Ele vai ter que colher o que plantou. Nós vamos ver o final dessa história, porque esse é um Esaú. Nós vamos olhar para outro Esaú. Porque quando Abrão sai de casa, ele é Abrão. Abrão jamais tomaria as decisões que tomou Abraão. Abrão jamais entregaria Isaque assim que saiu. Ele era fraco quando saiu. Tão fraco que não foi capaz de obedecer a Deus em 100%. Levando o seu sobrinho que Deus havia dito que não levasse. Porque ele queria o sobrinho como garantia, certo? De ter um herdeiro de seu sangue. Mas ao longo da caminhada, o Abrão se tornou Abraão. O Saulo se tornou um Paulo. O Levi se tornou um Mateus. O Simão
se tornou um Pedro. Porque nós estamos numa caminhada de transformação, onde a velocidade pode chegar, né, ou ser maior para você do que é para mim, e eu posso demorar um pouco. Mas ele veio de uma escola, e como eu comecei falando de Isaac, eu quero lembrar você, Isaac obedeceu a Deus quando não foi para o Egito e ficou em Gerar. Os filhos estão vendo. Isaac teve medo e era um mentiroso. Ele mentiu porque estava com medo, certo? De Abimeleque se interessar por Rebeca e matá-lo. Uma história que se repete, ela é meio confusa, porque acontece da mesma forma com Abraão e com Isaac. O único texto que difere uma informação da outra é que o texto faz questão de dizer que quando houve a segunda fome, o que indica que me parece que aconteceu realmente os dois episódios. Mas ele mentiu. Engraçado que tudo isso acontece no capítulo 26. E ele mente no 7 e prospera no 12. Um mentiroso que prospera. É esquisito isso. Aprenda uma coisa, resultado é diferente de aceitação. Cuidado com isso. Nós precisamos aprender isso. Isaac mentiu porque estava com medo, porque estava numa terra estranha, e porque estava lá para proteger sua família, certo? A verdade é essa. Ele caminha, e as coisas, essa mentira, essa situação criou um problema tão grande, que no verso 31 ele tem que fazer um jantar, uma comida, sentar com 3 de seus adversários, certo? E ali, então, estabelece um perdão, um conserto, e você consegue entender como as coisas terminam. Mas o mais importante disso é imaginar que tem 2 garotos observando tudo isso. Tem 2 meninos sendo treinados por esse pai, observando todas essas situações, passando por isso. E um deles é Esaú. E Esaú vai enfrentar um trauma pior que José. José é traído por seus irmãos. Esaú é traído por toda a sua família. Esaú vai ver sua mãe criando um ambiente para seu irmão tomar o lugar dele. Esaú vai ver seu irmão aceitando a ideia de sua mãe. E seu pai tratando um momento tão importante, que ele tinha dúvidas. Então, quando Esaú chega em casa, ele descobre que aquilo é uma família complexa, que é muito desafiador para ele. Ele já tomou algumas decisões erradas lá atrás, coisas que ele não vai conseguir consertar. Mas agora ele vai vivenciar algumas coisas bem difíceis. E a primeira delas é o casamento. O casamento de Jacó, pelo menos as suas primeiras, ou de Esaú, perdão, suas primeiras esposas, elas são debaixo de desobediência. Ele é alguém que resolveu levar uma vida bem difícil. Parece até uma saga, eu poderia dizer assim, o que ele está vivendo. Ele começa a ter dificuldades. Quando o pai abençoa seu irmão, ele não consegue entender isso, porque Jacó tinha valores que Esaú não tinha. O texto diz que Isaac amava Jacó, Isaac amava Esaú, e Rebeca amava a Jacó. Isaac amava quem? E Rebeca amava a... Então, para um homem naquela época, ter o amor do pai era mais importante do que ter o amor da mãe.
Só que Jacó podia não ter a admiração e o amor do pai, mas ele tinha da mãe. Se naquela época para um rapaz era mais importante ter o amor do pai, por que é que Esaú se preocupa tanto com o que Jacó tem? Ele não consegue lidar, não há maturidade nesse garoto. Ele tem dificuldade de lidar com os valores dos outros. Dificuldade de lidar com coisas que nós não temos. Sempre vai ter alguém que vai ser respeitado, vai ter coisas, vai fazer coisas melhor do que nós. Esaú vai sofrer muito com isso. Ele vai ter muita dificuldade de gerenciar essas coisas. Lidar com os valores, com a desobediência, mas quando o problema acontece, coloca o capítulo 27, verso 36. Eu gosto desse texto, você já conhece o restante da história. Então disse ele, quem está dizendo isso é Esaú, não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já o quê? Já o quê? 2 vezes o quê? Mentira. Mentira de Esaú. Uma vez, tudo bem. Uma vez eu posso tolerar. Porque quando ele se junta com Raquel, ou quando ele se junta com Rebeca, para enganar Isaac, ele está no rolo, sim ou não? Agora me diz, o dia que Esaú chegou cansado, com fome, que Jacó disse, me vende a sua primogenitura, o que ele disse? Vendo, ele foi enganado, sim ou não? Ele vendeu por quê? Ele vendeu por quê? Mas na hora de prestar conta, na hora que o problema aparece, na hora que a fatura chega, aí nós queremos botar a culpa toda no outro. Você não tem culpa nenhuma, seu casamento está desse jeito. É tudo seu cônjuge. Você não tem culpa nenhuma de estar desse jeito. A culpa é dos seus pais. Você não tem problema nenhum para estar nessa crise econômica. A culpa é só do governo. É só. Transferir a culpa para os outros é algo muito antigo, certo? Adão, por que você pecou? Eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, por que você fez isso? Eu, foi a serpente que me enganou. Te garanto que não tinha nenhum bichinho passando por ali naquela ocasião. Que se tivesse, a serpente falava, não fui eu, foi o rato. Porque transferir a responsabilidade, quando a fatura chega, é isso que ele está vivendo. Certo? O texto diz, 2 vezes, nossa, aquilo lá está esquisito. 2 vezes, o quê? Vamos aqui que fica mais fácil. Então disse, não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes ele me enganou. A minha primogenitura me tomou, não tomou. Você vendeu, cara. Tudo bem que Jacó, certo, também tem sua parcela, e grande. Porque vamos imaginar que eu comprei a primogenitura do Max, nós somos irmãos. Então tá certo. Chegou a hora de acontecer, certo? Minha mãe chega e me avisa, olha, seu pai vai abençoar. Então acontece tudo isso. Eu ia falar para minha mãe, se eu fosse Jacó, ô mãe, não vou nessa não, não precisa preparar nada não, deixa comigo que eu resolvo. Ô Esaú, vamos lá falar com o papai. Pai, estou aqui, ó. Ô Esaú, falar uma parada para o senhor. Esaú, se eu estou mentindo, fala. Aquele dia você chegou cansado, você chegou com fome. E eu falei para você, não vou dar minha comida, que a comida é minha. Coisa de irmão, mas eu não quis dar. E você falou assim, eu vendo a minha primogenitura pela comida. Então você me vendeu. Ele podia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas fez, porque ele também tinha sua parcela de... Mas isso não tira a culpa daquilo que Esaú fez. Pare de tentar colocar o resultado das suas escolhas nas costas
do outro. Não vai rolar. Mas como eu disse, o que está acontecendo aqui é bem interessante. Volta para mim aqui, filho. Coloca o 36. 36 ainda. Eis que agora me tomou a minha bênção. E ele perguntou: não reservaste por mim, ou não reservaste, pois, para mim, nenhuma bênção? Não sobrou nada para mim? Verso 38. Ele disse Esaú a seu pai: tens só uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú a sua voz e chorou. Quando eu li esse texto, eu imaginei a tristeza que esse cara devia estar. Precisava estar vivendo isso, sim ou não? E por que está vivendo? Satanás. Satanás, gente. O inimigo está furioso. Porque o inimigo se levantou. Não. Cansaço, fome, certo? Tomar decisões em ambientes errados, pautado em desobediência, fazer coisas escuras, às escuras, fizeram com que ele fosse para esse caminho. E sabe o que o neto de Abrão está pedindo? Uma migalha. Sobrou alguma coisa para mim? Sobrou, gente. Está assim de gente, filho de Deus, vivendo das sobras. Está assim de gente que tem que pegar o que está sobrando, o que está caindo da mesa, sabe? Porque suas decisões, sua postura, certo? Não condiz com quem és. Então, sempre, isso acaba se repetindo. O senhor não tem nenhuma bênção para mim? Veja aí, se sobrou alguma coisa para mim. Capítulo 27, verso 41. Esaú odiou a Jacó. Odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha. Irmãos, preste atenção. Isso não é só na igreja, não. Isso é quase universal. Se tem alguém perto de você, foi criado contigo, é da sua família, trabalha com você há certo tempo. Se tem alguém perto de você, preste atenção, se for distante, não tem muito problema. Mas se for alguém perto, quando esse alguém perto começa a ser mais abençoado que você, começa a alcançar lugares e coisas que você não alcança, que você não conquista, às vezes simplesmente porque não é seu. Porque aquilo não é para você. O ódio vai tomar conta. Esaú não tinha que odiar Jacó. Foi errado? Foi. Mas a culpa não é só de Jacó. Aliás, ele é muito mais de Esaú do que de Jacó. E agora, ele diz o seguinte: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai. Note que ele não está nem preocupado com sua mãe. Chegar-se-ão, ele disse para os outros: não vou matar Jacó agora por causa de papai, porque por mamãe eu matava ele. É mais ou menos isso. Olha o que esse cara carrega. Terceira geração dos patriarcas. Neto de Abraão, filho de Isaac. Preste atenção. Um homem de Deus. Isso é um homem de Deus. Um homem de Deus que vai aprender que a vida te prepara situações que você pode tomar decisões. Porque Esaú está vivendo isso
por situações da vida, é verdade, mas também por problemas que ele mesmo procurou com suas decisões. Ele diz: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e eu matarei Jacó, meu irmão. Eu vou matar meu irmão. É uma coisa decidida. Agora ele não tem mais simplesmente somente a rejeição de sua mãe. Ele agora tem o ódio no coração, e ele diz: eu vou matar meu irmão. Eu vou matar meu irmão. Rebeca então descobre isso por terceiros, chama Jacó e diz: meu filho, teu irmão disse que vai te matar. Faz o seguinte, pega aqui, viaja para Padã Arã, para a casa de meu irmão Labão, e fica lá. A hora que ele ficar mais calmo, a hora que ele acalmar, eu mando você voltar. Olhe bem, o que ela está tentando é resolver o que ela mesmo criou. Só que não dá mais tempo. Não dá mais tempo para ela. Algumas decisões não dá tempo de corrigir. Não dá. Observe sua idade. Há um tempo atrás, uma menina nova aqui da igreja me procurou e disse: pastor, eu tenho um emprego mais ou menos aqui, e eu estou querendo ir para os Estados Unidos, tentar alguma coisa lá. O senhor conhece alguém? Tem como arrumar alguma coisa? Eu falei: eu conheço algumas pessoas. Ela falou: eu tenho um filho, né, e eu não vou poder levá-lo agora. Mas o senhor acha? O que o senhor acha? Eu estou animada para ir. E eu vi que ela era nova. Eu disse: vai. Vai. O senhor acha que vai dar certo? Não tem muito problema. Você ainda tem tempo para cometer erros, então vai. Ela foi, ficou alguns meses e não deu certo. Ela voltou e falou: pastor, eu acabei tendo que voltar. Eu disse: calma, fique tranquila. Agora, na última viagem que eu fiz, agora no início do ano, ela está morando lá, está muito bem empregada, casou e está vivendo. Mas ela tinha margem para erros. Tem pessoas que não podem cometer mais erros, senão fica difícil. A vida é composta do que é preciso e do que se quer. Quanto mais rápido você fizer o que é preciso, mais cedo você vai fazer o que quer. Quem começa fazendo, você está novinho aí, ó, adolescente, jovem. Você quer fazer algumas coisas. E o que é preciso, muitas vezes, você não quer. Vou te dar uma notícia. Quanto mais cedo você começar a fazer o que é preciso, mais cedo você vai fazer o que você quer. Quanto mais tarde você fizer o que é preciso, mais tarde você vai poder fazer o que quer. Tem gente aqui que quando era novo, teve bons empregos, gastou, se divertiu, usou drogas, brincou, tudo isso numa fase da vida que deveria estar fazendo o que era preciso, mas resolveu fazer o que queria. Então tá bom, o tempo chegou. Hoje, você vê o cara que deveria estar tendo uma vida melhor, no final da vida dele, ele está tendo uma vida muito pior do que no começo. Porque se inverter, dá problema. Esaú agora vai ver seu irmão ir embora. Ele não pode matar o irmão, porque disse que não mataria porque seu pai estava vivo. Então ele tem que ver o irmão embora. E pior, tem que ver sua mãe chorar porque está vendo aquele infeliz embora, seu pai triste porque está vendo aquele indivíduo embora. Ou seja, ele ainda tem que lidar com a dor da partida de um cara que não vale nada para ele. E boa parte do que Jacó vale para Esaú foi construída pelo próprio Esaú. Isso é que é mais difícil. Boa parte como é que eu vou falar?
arrumar uma palavra aqui. Mas boa parte da frustração que você tem sobre uma pessoa não foi construída por ela. Foi construída por uma expectativa errada sua. Por um lugar que você colocou essa pessoa que ela nunca deveria ter estado. E hoje você se decepciona com ela, parece que está tudo nela, mas não. Boa parte da sua decepção foi construída por você. Ele vê seu irmão ir embora e fica, não pode matá-lo. Jacó vai embora. Esaú fica tão revoltado que se casa com 2 mulheres só para desobedecer seu pai e a sua mãe. Era uma forma que ele tinha de dividir sua dor, de trocar aquele choro, aquela coisa do seu irmão, certo? Pela agora a tristeza de vê-lo casar com aquelas 2 mulheres, ele faz isso. Mas sabe o que é mais interessante? É que esse cara ficou rico. Ele ficou forte. Ele ficou poderoso. Jacó é outra história. Está indo para lá, para casar, trabalhar quase 21 anos, certo? Porque também o que Jacó fez com Esaú foi atrás dele. Ele não traiu o irmão? Traiu, foi lá, trabalhou para o Labão, para casar com a gostosinha Raquel. No dia do casamento, o velho trocou, deu a outra, a bagunçadinha, casou. Você está entendendo? Nem discutiu muito, está tudo lá. Mas o cara daqui está crescendo. Eu acho muito legal quando o texto diz que o maior serve o menor. Esaú não é maior apenas no tamanho, ele é maior na grana. Até hoje, os árabes são mais ricos que os judeus, certo? Até hoje, o maior serviria o menor, mas ele está vivendo. E me parece que a vida está ensinando Esaú. Eu não tenho muita coisa para falar dele, porque só vai até aqui. Nesse momento que Jacó vai embora para Padã Arã, o texto esquece Esaú e se apoia em Jacó. Certo? Jacó vai dar a sequência, as 12 tribos e todas essas coisas, mas o cara está lá, ó, devagarzinho, Abner. Ele está enriquecendo, prosperando, crescendo, se fortalecendo e o melhor de tudo, amadurecendo. E ele vai descobrir que dá para ser próspero sem ter visibilidade. E ele vai descobrir que dá para ser vitorioso sem ter fama. Esaú é alguém, certo, que vai ser extremamente vencedor sem jamais ter um microfone na mão, subir no altar ou ser ovacionado por alguém. Talvez essa seja uma das informações mais preciosas nos dias de hoje, onde todo mundo quer ser reconhecido, todos nós. Se postarmos alguma coisa, queremos saber quantos likes, né? Ou se os comentários são positivos ou negativos. Não, a partir desse texto. Jacó vai para Padã Arã, encontra com Raquel no poço, encontra com Labão, resolve trabalhar, se casa, certo? Recebe as concubinas, tem os filhos de Bila, tem os filhos de Zilpa, certo? E tem toda aquela estrutura. E cadê o Esaú? O Esaú está lá. Fazendo o quê? Não sei. Para te falar a verdade, eu não sei direito o que ele está fazendo. Eu só sei que no capítulo 33, no verso 8, coloca lá. Isso. Não, pastor, por que você pulou isso? Porque toda essa história não tem nada a ver com Esaú. É só Jacó. Esse cara está lá no anonimato. Mas, aliás, bota o texto anterior, por favor. Bota o 7, porque é bem legal ele. Chegou também Lia com seus filhos, inclinaram-se, e depois chegou José, Raquel, inclinaram-se. Preste atenção, não muda não, preste atenção. Esaú está parado, com seus homens, 300, 400 homens, não lembro, armados, estruturados, poderosos, e chega Jacó. Com um grupo pequeno vindo de Padã Arã, é verdade.
a estrutura de proteção é bem menor, pelo menos humana, ele tem a proteção de Deus, é verdade. Mas ele começa a mostrar tudo que tem. Aí, ó, tá vendo? Isso aí, meus servos, meus presentes, tudo para Esaú. Porque Esaú disse que o mataria. Tudo bem que Isaac ainda não morreu. Tá certo? Mas ele coloca tudo. Sua linha de prioridade, por último, ele apresenta José e Raquel, que inclinam-se diante de Esaú. E preste atenção na frase dita por Esaú. 8. Disse Esaú: que te serve todo este bando que eu tenho, né? Que tenho encontrado. Em outras palavras, Jacó, para que te serve isso se eu vou te matar? O que você está me mostrando? Está querendo me impressionar, mostrando tudo o que você tem? Tanto é que a próxima frase dita por Jacó, por Esaú, quando Jacó diz que vai lhe dar presente, ele diz: eu não quero nada teu, cara. Eu conquistei eu mesmo. Eu venci, apesar da vida ter tentado me sabotar. Eu venci porque eu mudei. Eu já fiz muita besteira na minha vida. Não me orgulho de muitas coisas que fiz, mas tudo de ruim que eu fiz não foi o suficiente para me destruir. Então eu cheguei até aqui. E não cheguei até aqui o mesmo menino que você conheceu, que vendia uma primogenitura por um prato de lentilha. Não, eu não quero nada teu, cara. Isso é uma conversa de gente grande, uma conversa de gente madura, de dois homens poderosíssimos, é verdade, mas que os dois tiveram que amadurecer ao longo do tempo. Esse Jacó, que olha bem o que diz o texto. Vamos lá, capítulo de número, deixa eu colocar aqui, ó, 33, 9. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Não quero nada seu, cara. Quero nada seu. Pode ficar com tudo que é seu, eu conquistei. Eu venci. Capítulo de número 35, verso de número, vamos lá, 29. Isaac expirou, morreu e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Esse é outro Esaú. Não é aquele que disse que mataria o irmão. Não é aquele que disse que o irmão enganou 2 vezes. Esse é outro Esaú. É um Esaú transformado, um Esaú mudado, que aprendeu a lidar com suas responsabilidades. Quando ele encontra com Jacó no Val de Jaboque, Jacó estava lá orando para receber o perdão do irmão, porque a nível de força, Esaú era mais forte que ele. Quando eles se perdoam, Jacó ouve Esaú dizer: vamos embora junto, mano. E aí eu volto ao começo. Jacó disse: eu não vou poder ir com você, cara. Vai à frente. E Esaú resolve ir para as montanhas, Seir. Jacó vai para Sucote, bem pertinho do Jordão. Esaú vai morar nas montanhas, lugar difícil, desafiador, mas ele é forte o suficiente para sobreviver ali. Jacó vai para um outro lado, um lado que mais tem a ver com ele, mas os dois são vencedores. É importante nós buscarmos a entender
Quem somos nós? O que estamos fazendo? Somos Jacó querendo ser Esaú, Esaú querendo ser Jacó, queremos ser Raquel, que quer ser mãe de filhos, queremos ser Lia, que é amada, porque me parece, irmãos, que sempre queremos aquilo que não temos e temos dificuldade de valorizar o que temos. Você pode não ter o melhor, mas você pode tirar o melhor de tudo que tem. A maturidade nos ensina isso. Esaú é um exemplo de um anônimo, porque o Jacó a gente já sabe, né? É o pai do José, vai passar o final de sua vida no Egito. Mas e nós? Somos capazes de entender a beleza de um sucesso no anonimato? Essa palavra mexeu muito com o meu coração, eu estou terminando, porque eu estava vendo um indivíduo hoje. Eu estava preparando a mensagem, terminando de prepará-la, e eu vi um indivíduo falar de fama. E eu fiquei pensando, e ele estava criticando a fama. E eu olhei e disse, Deus disse a Davi, você não era ninguém, cara, quem te deixou famoso fui eu. Quem deu fama a Abrão foi Deus. O rei, me fugiu o nome, Uzias. A estrutura e a fama que Deus deu a essas pessoas. Mas eu descobri o poder do anonimato. Sabe o que eu acho engraçado? E aí é para mim, eu só estou compartilhando a vocês porque eu sou pastor de vocês. Alguém sabe precisar qual é a data do Instagram? Quando ele iniciou? Alguém consegue só dizer o ano? Quando? 13. Só fala alto para me saber aqui. 2013? 13. 2013. Ou seja, tem 13 anos que o Instagram existe. Certo? Hoje você consegue ver pessoas atingirem 5, 10 milhões em apenas uma situação. A velocidade ela é muito rápida. E eu fiquei pensando, olhando para mim, que às vezes as pessoas acham que eu sou famoso. E eu pensei, eu tenho 10 milhões no Instagram. E eu levei 13 anos para ter 10 milhões. Eu cheguei à conclusão que não tem fama nenhuma. O que tem é a presença de Deus e ela é mais valiosa. O que as pessoas pensam a meu respeito, tem gente que acha que eu sou para lá ou para cá. Sou mais do que eu sou menos do que eu sou, mas o importante é que eu saiba quem eu sou. A proposta hoje é deixar uma mensagem para o povo que caminha comigo. Se Deus quiser nos projetar, que nos projete. Se Deus quiser nos levar, que nos leve. Mas se não nos levar para onde nós gostaríamos de estar, de vivermos outras coisas que outras pessoas estão vivendo, eu quero ser Esaú. Eu quero ser alguém que no final termine melhor do que no começo.
Alguém que seja capaz de abraçar o seu traidor, de o beijar, de estar juntos num ambiente cujo qual que ele diria: assim que acontecer, eu mato você. Alguém que foi maduro o suficiente para entender que os dois não davam para caminhar juntos. Um vai morar em Seir, outro vai morar em Sucote. Porque às vezes tem situações cujos quais a distância da individualidade é um dos ambientes mais seguros. Termino dizendo: a maioria da igreja, acredito eu, vai morar no céu, mas sem aprender a habilidade de viver na terra. Cuidado com o cansaço, cuidado com a fome, cuidado com os ambientes cujos quais Satanás pode se aproveitar. Feche seus olhos, eu quero orar.